Oi, turma, a gente vai para nossa correção de história. As páginas vão ser 155, que foi online, e 156 para casa, tá? Então, na questão 6, online, diz assim: complete as frases com as palavras disponíveis nos quadros abaixo. As palavras são relógio, semana, dia e ano. A primeira frase diz: dura 24 horas. Por que é que dura 24 horas? Um dia dura 24 horas. Segunda parte da primeira frase: utilizamos o para marcar as horas. Então, qual é o instrumento que a gente utiliza para marcar as horas? O relógio. O relógio para marcar as horas. Segundo pontinho azul, uma tem 7 dias. O que é que nós vimos lá no nosso calendário? Uma semana tem 7 dias. Uma semana tem 7 dias. Terceira frase, tem 12 meses e pode ter 365 dias e 366 dias. É um ano. Então, um ano tem 12 meses e pode ter 365 ou 366 dias. A sétima questão é aquela cruzadinha, que diz para preencher a cruzadinha com as respostas dos itens. Nós temos uma palavra central, que é a palavra tempo. Então, eu vou ler a questão A e a gente vai colocando aqui as respostas, certo? Então, diz assim, na letra A: tempo que está para chegar, quando as situações ainda vão acontecer. Então, vai ser a palavra futuro. Futuro. A gente pegou o T de tempo e botou no T de futuro. Letra B: tipo de caderno que serve para registrar as atividades que serão realizadas. Eu citei na aula sobre o diário, né? Mas tem também a agenda. Então, agenda. A agenda é o caderno que vai registrar suas atividades que serão realizadas. Letra C: aquilo que ocorre ao mesmo tempo. Então, eu citei também na aula. Enquanto vocês estão tendo aula, várias outras pessoas estão fazendo atividades ao mesmo tempo. Então, são simultâneas. Então, são simultânea. Deixa eu ver se tem um S. Não, simultâneo, certo? Letra D: o momento em que você está vivendo agora. Então, é o presente. O presente é o que a gente está vivendo agora. E a letra E diz assim: o tempo em que as situações já ocorreram. Então, é o passado. Então, é passado. Pegou o O da palavra tempo e ficou passado. Vai. Na página 157, gente, de história, 156 tem as legendas e umas cenas, mas elas não estão na ordem correta. Pedia para que vocês destacassem os adesivos da ficha 49 e depois colassem na sequência em que a história acontece. As legendas lá diz assim: o último sábado poderia ter sido um dia comum, mas ficou gravado na memória de Heloísa. A cena ao lado diz: era a primeira vez que ela ia ao cinema. A outra diz: antes precisou comprar os ingressos. Ao lado diz: o cheiro da pipoca se espalhava pelo lugar. A penúltima frase diz que as luzes se apagaram e as pessoas se calaram. E a última diz que foi quando a aventura começou.
Como é adesivo, aqui eu não posso colar os adesivos, eu coloquei as frases e vou enumerar. Então, o primeiro adesivo é com a frase: antes precisou comprar os ingressos. Então, esse daqui é o primeiro adesivo. Segundo adesivo vai ser: as luzes se apagaram e as pessoas se calaram. Então, segundo adesivo. Terceiro adesivo vai ser: o cheiro da pipoca se espalhava pelo lugar. Então, o terceiro adesivo é esse. O quarto adesivo vai ser: o último sábado poderia ter sido um dia comum, mas ficou gravado na memória de Heloísa. Então, aqui é o quarto adesivo. O quinto diz assim, que foi quando a aventura começou. Quinto adesivo. E a última cena era a primeira vez que ela ia ao cinema. Aqui, o sexto adesivo. Ok? Então, de acordo com a legenda, para quem tá com o adesivo, tem essas cenas rosinhas que dava também para vocês se basearem em qual adesivo. Na aula de artes, nós tivemos o para casa na página 38, tá? Questão 1 e 2. A questão 3 é uma leitura que eu disse a vocês que irei procurar esse texto, O Menino que Virou História, e a gente fará na próxima aula, certo? Então, na primeira questão diz assim: converse com os colegas depois, registre suas histórias. Fala sobre a peça de teatro que chama Chico e a Menina Flor, contra os monstros na Ilha do Fogo. A primeira questão diz: o teatro é feito de apenas atores ou por atores, bonecos e objetos? Então, a gente viu aí, né, que quando fala do cenário, a gente vê que tem atores, que no caso é Chico e Flor, bonecos, que a gente pode, né, colocar como se fosse os monstros, alguma coisa, um boneco, e objetos, o barco, por exemplo. Então, compõe por atores, bonecos e objetos. Então, é a segunda opção. A segunda questão é uma questão oral. Será que sempre precisa ter um texto para contar uma história? Ou ela pode ser criada no momento da ensinação? Uma história, com certeza, ela pode ser criada no momento. Eu posso pegar uma imagem qualquer ou várias imagens e usar a minha criatividade para contar aquela história para as pessoas. Pode ser também vista com antecedência e você pode memorizar ou você pode já pensar no que você vai falar. Uma peça de teatro é mais complicado, precisa das falas dos atores, mas para uma contação de história tem como vocês pensarem na hora, usar a imaginação e criar. Bom, gente, essa foi a nossa correção de hoje. Até amanhã.